Livro Pensamento e Vida, capítulo 29, Morte. Quero fazer essa leitura porque eu acabei de lê-la, essa mensagem, e achei muito pertinente para refletirmos sobre a nossa conduta perante a vida, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada, de modo intenso. Então, eu entendi que quando nós pensamos muita coisa, isso fica impresso na nossa mente, que é o espelho da alma, que reflete na nossa conduta e nosso estado após a partida do nosso corpo físico. Guardando o pensamento plasma fluídico, então o pensamento ele cria, é um plasma que cria o que nós pensamos. Então, guardando o pensamento plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações. Quer dizer, substancializar, ela materializa as nossas criações. Esse plasma fluídico que vem do nosso pensamento, ele materializa os nossos pensamentos, imprimindo-lhes a vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual a maioria das circunstâncias, a individualidade encarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares, característicos naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam, os passos na senda profissional escolhida. Então, quando nós entramos na escola, entramos nas universidades, nós imprimimos o conhecimento, do pensamento dos nossos professores que adquiriram essas informações no passado. O futuro militar, desde cedo, a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes da estratégia, e o médico por vindouro deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Então, na faculdade, de tanto repetir os ensinamentos, e as práticas, o médico, o profissional médico, tanto quanto o militar, acaba
impregnando isso na sua mente, que é o espelho da nossa alma, e isso antes do juramento hipocrático seria da sua formatura e da sua autorização para exercer a sua profissão. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a amadureza aos princípios, pois consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho conformativo do tempo de recapitulação indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo do conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, o canudinho lá do diploma, na verdade, é a condensação do todo conhecimento, representa a condensação de todo o conhecimento que nós adquirimos durante o nosso tempo escolar, que deverá ser usado em benefício da coletividade, que é de todos que precisam daquela ciência. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos, levando-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos uma parcela no céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela do inferno, do lado ruim, que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno da purgação, o mal já não esteja mais em nós, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Então, daí o nosso cuidado devemos ter em procurar impregnar na nossa chapa mental, na nossa mente, pensamentos bons, atitudes boas, positivas, buscando o aprendizado de coisas elevadas, que isso é que vai ficar impregnado na nossa mente, que é o que sobrevive após a morte. O nosso espírito que sobrevive, e nele vai a nossa mente, que vai nos refletir do que nós fizemos. E daí seremos atraídos para o local onde estivermos mais afinizados. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é do que a produção de nossos reflexos mentais pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo. A afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Então, se nós fugirmos à lei do amor, que é a lei de Deus, e do progresso, sem a renovação e a sublimação dessa base, que é o bem, gera um endurecimento mental, que nada mais é do que a produção de nossos reflexos, que é aqueles pensamentos acumulados em nossa alma, que não tem valor para o bem, para a circulação do bem.
E isso é que nós passamos a respirar depois do túmulo, quer dizer, depois da morte do corpo, nosso espírito começa a viver isso. E se tornamos a aparência de loucos, né, que ficam aqui na Terra, mas isso no plano espiritual. Tudo reflexo vivência, da nossa vivência, às vezes de maneira enganada ou equivocada durante a nossa existência na Terra, como seres encarnados. E por essa razão, é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente do mundo de nós mesmos. Então, quando morremos, nós penetramos realmente no que somos, consumindo longo tempo em despir da túnica de nossos reflexos menos felizes. Então, nós gastamos muito tempo para tirar aquela roupa, né, dos reflexos menos felizes que nós impregnamos, materializamos na nossa mente. Metamorfoseados, né, transformados em região alucinatória, decorrente de nosso monoideísmo na sombra, quer dizer, a nossa única ideia no mal, praticando coisas erradas. Monoideísmo é a única ideia na sombra, né? Quer dizer, no lado que não é o bem, fora da lei do amor e do progresso. Ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima, nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes em novos horizontes de ascensão e de luz. Então, quando a gente procura vivenciar o bem e o amor, nós transferimos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos do bem. Se nós já praticamos o bem, quando nós transferimos para o lado além do túmulo, nós vamos avançar mais rapidamente em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Nós não vamos perder tempo, longos tempos, como quando é o reverso disso, nos melhorando, nos tirando essa roupa que tanto nos prejudica a nossa evolução. Então, essa foi uma leitura que espero que ela tenha sido útil. Se a minha interpretação foi útil, mas é que eu achei ela muito interessante para poder compartilhar. Então, fique na paz de Deus.